Olá, pais. O motivo desse pequeno vídeo é para esclarecer essa circular que vocês vão receber, certo? A circular parece grande, está em 4 folhas, mas ela origina no documento, que é o parecer 05 de 2020, sobre reorganização de calendário, e o documento original tem 24 páginas. Ele está lá na internet para consulta pública, e aqui eu trago para vocês como vocês fazem, né? Podem fazer para poder entrar. Apesar das aulas remotas estar acontecendo com bom êxito, os professores estão entrando em contato com as crianças, estão gravando as videoaulas, estão mandando material impresso, estão pedindo para as crianças gravar o feedback, né, com os vídeos, com algumas atividades, para movimentar um pouco as crianças e a gente ter, assim, de fato, fazer um diagnóstico do que está acontecendo nas famílias. E temos aproximado bastante, mas a gente precisa da suspensão, né, da restrição governamental para a gente reiniciar nossas aulas presenciais. E eu espero que isso aconteça em breve. Mas enquanto isso não acontece, eu passo para vocês aqui a tomada de decisão da escola nesse recorte, porque a gente está trazendo esse recorte da lei baseado na nossa realidade, porque ele compreende todas as redes, instituições, certo? E sistemas de ensino, que vai de modalidade diferente. Educação infantil e fundamental, anos iniciais é a nossa realidade, mas o documento traz a realidade de outros segmentos. Educação infantil, ensino fundamental, séries finais, ensino médio, superior, ensino à distância, enfim. A orientação que nós recebemos é que todas as aulas remotas, todo o material que for utilizado, livro didático, atividades xerografadas, esses pequenos vídeos que os professores mandam orientando os pais, esse retorno, esse feedback que as crianças têm dado para a gente saber, né, fazer um diagnóstico de se estão realmente fazendo as atividades, quais são as dificuldades, tudo isso está sendo registrado de acordo com o que orienta o Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Nacional de Educação, ok? A medida provisória editada em 1º de abril, ela tem valor de lei. No ano 2020, serão 800 horas, não 200 dias letivo. Aqui eu trago para vocês o que as normas estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases, o que é a incumbência da escola, né? Cabe à escola assegurar o cumprimento dos dias letivos ou horas, velar pelo compromisso do plano de trabalho, do plano docente, promover meios para a recuperação de todos os alunos. A Lei de Diretrizes e Bases e a Constituição Federal diz todos os alunos. Se nós tivermos uma turma com 25, tiver dificuldade, ele precisa ser recuperado. Informar os pais conviventes ou não, da frequência e das medidas que a escola está tomando. E cabe aos professores elaborar e cumprir o trabalho pedagógico que é sugerido pela escola, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação de todos os alunos e colaborar para este vínculo entre família e instituição. Como o prazo da Covid-19 é longo, então o CNE diz o seguinte, que ele pode acarretar dificuldade na reposição de aulas no tempo integral no final do período, pode ter retrocessos educacionais por conta das crianças passarem muitos dias sem atividade letiva, o aumento, né, da desigualdade, a evasão escolar, as consequências socioeconômicas de não se ter emprego, né, de algumas famílias não ter, enfim. Então, todos esses aspectos demandam um olhar cuidadoso, né, para garantir a qualidade do que está dando às crianças, certo? Então, a gente precisa evitar o crescimento da desigualdade, garantir os padrões de qualidade de acordo com a BNCC, mobilizar os professores para que eles cumpram o objetivo determinado pela LDB e pela Constituição Federal, certo? Onde diz lá, igualdade de condições e acessibilidade para todos. Então, a Escola Conto de Fadas vai fazer tudo possível para recuperar e reintegrar todas as crianças da escola no final do período da pandemia, certo? A gente pode sentir uma dificuldade, não só a Escola Conto de Fadas, mas todas as escolas sentiam uma dificuldade em repor todas as horas aulas. Então, o que é que o documento traz aqui em relação à nossa realidade? Educação infantil. Ele diz o seguinte, que apesar da gente estar gravando aulas, da gente criar listas de atividade, da gente trazer atividade xerocada, trazer o professor para a realidade das famílias, não existe uma normativa que regulamente a educação infantil. Não existe.
Mas por que o CNE permitiu? Porque o longo prazo entre as crianças, de distância da criança, de atividades básicas pedagógicas, poderia acarretar vários retrocessos cognitivo, social, psicológico. Para a carga horária de educação infantil, que a promoção para a série seguinte é progressiva e continuada, independe do atingimento dos objetivos ou não. Essa criança, ela ingressará na série subsequente, certo? Então, 60% de aula já é considerado que essa criança está aprovada na educação infantil. Não quero dizer com isso que a gente vai dar 60% das horas-aulas, certo? Seria muito pouco. Nós vamos cumprir o calendário de acordo com as nossas limitações, de acordo com as possibilidades das crianças, com qualidade, para que essa criança consiga recuperar o ano letivo. A gente também vai tentar trazer de volta, porque no momento nós temos 2 crianças que estão com cancelamento efetivado. Esse documento foi encaminhado para o Ministério Público e devolvido, porque eles pedem que a gente faça todo o possível, o que tiver ao alcance das instituições, para que essas crianças sejam reintegradas à escola de origem, para evitar a evasão escolar, evitar o índice, né, de abandono e evitar que as crianças percam o ano letivo. Mesmo que para cumprir este calendário a gente precise adentrar o calendário de 2021, calendário civil, certo? Porque o calendário letivo dizia 200 dias, agora são 800 horas. Para o ensino fundamental dos anos iniciais, as atividades também, elas não são adequadas sendo online. Mas por que também foi permitido? Porque ao ter contato com essas atividades, as crianças não perdem algumas habilidades. Então, o que é fundamental para o ensino fundamental? Uma leitura de qualidade, uma interpretação, uma compreensão de texto e raciocínio lógico matemático, segundo o documento. Como serão feitas essas avaliações no final do período? Nós vamos precisar, orientação também da documentação, precisar que haja a liberação das escolas, que elas estejam adaptadas de acordo com a organização, né? com a questão sanitária. A escola Conde de Fadas é beneficiada em alguns pontos. Nós temos 2 entradas que separam a criança, nós temos banheiros separados com pia em todos para crianças de grupos diferentes. As turmas não são muito grandes. A gente só vai precisar, porque aqui diz, quando retornar, o ensino tem que ser híbrido, ou seja, algumas crianças na escola alguns dias, outros em casa. Então, o ensino híbrido é isso, a criança fica vindo para a escola não todos os dias, mas a gente tem espaço físico e a gente tem como subdividir as turmas do 2º, 3º, 4º e 5º ano matutino, porque as outras turmas todas, elas estão dentro do padrão. O espaço físico que a gente tem, salas de 30 metros quadrados e 32 metros quadrados, ela cabe de 15 a 20 crianças. Só é reorganizar as salas. Então, algumas medidas, né? Pia, que a gente vai colocar na entrada dos portões, álcool gel, máscara. E eu aproveito esse momento para pedir a vocês, ensinem as crianças a usar máscara em casa. Todos os dias, mesmo que elas não saiam, colocar máscara pelo menos por meia hora, para que elas se acostumem, para quando isso passar, que a gente possa voltar à escola, a criança já tenha essa habilidade. Outra coisa que eu peço a vocês, ensinem a lavar as mãos muito bem lavadas. Fale sobre o contato com os colegas, o comer o lanche do outro colega que não pode, ou brincar no parque, pegando, tocando, também não vai poder. Então, nós vamos fazer uma intervenção socioemocional, certo? Que eu vou falar aqui daqui a pouco, para que essas crianças não tenham muita perda psicológica, ok? Quando a gente retornar, que está previsto mais ou menos para o final de julho e início de agosto, aí tem que só ressocializar a criança, ressocializar a família, pegar todos os assuntos que foram dados e fazer uma avaliação diagnóstica, para daí revisar o que foi dado nas aulas presenciais antes do período da pandemia, revisar o que foi dado no período de emergência e ver como é distribuído o calendário, certo? Mas antes disso tudo, a gente precisa passar por um acompanhamento, tanto os professores quanto as famílias e as crianças. Então, a gente está contratando uma coach infantil, que ela vai fazer umas lives, ela vai trabalhar as questões socioemocionais
por conta desse período afastado. E a gente tem percebido nas lives dos professores que algumas crianças ficam muito agitadas, elas choram, elas ficam emocionadas, elas querem a escola delas de volta. E a escola, do jeito que elas deixaram, elas não vão encontrar. Então a gente precisa preparar essa criança nas questões socioemocionais. Então a escola está contratando uma coach infantil para fazer esse trabalho com as famílias, com os profissionais e com as crianças. O recesso junino. Nós temos atividades até o dia 18. Por lei, o sindicato são 15 dias. Isso é acordo, convenção coletiva. O sindicato deu 10 dias. Como a gente já tinha feito uma programação sem vídeo, só com links, até dia 18, então permanece. Na semana seguinte, de 22 a 26, não haverá nem atividades letivas, que a gente está impedido pelo sindicato dos professores, e nem videoaulas. Quando a gente retornar no dia 29, as professoras vão estar na escola, tirando as dúvidas novamente, as professoras vão estar arrumando o ambiente. Peço a vocês que vá visitar, que olhem as condições sanitárias, que vejam o que a escola está preparando para receber as crianças, certo? Enquanto isso não acontece, a gente, agora, esta semana, nós contratamos também uma especialista em alfabetização, que vai fazer um trabalho com a casa alfabetizadora. Essas lives começam a partir de amanhã, certo? Se prolonga durante o mês de junho e o mês de julho. Se necessário for, agosto, no retorno também. Para mostrar a vocês coisas fáceis de fazer dentro de casa, pais, que pode ser feito com a criança. Vai com a intervenção do professor. Pai não é professor e nem substitui. Pai é o mediador nesse momento de pandemia. A gente sabe que para vocês é difícil conciliar atividades da escola com as atividades que vocês têm. Mas nesse momento de emergência sanitária, a gente precisa unir força, escola, família e profissionais. Bem, outra novidade é que a gente fez, nós, escolas particulares de médio e pequeno porte, fomos até o prefeito no dia 11, eu até pedi, para publicar isso na rede social, pedir bolsa para que estas crianças, que os pais estão passando por dificuldades econômicas, que perdeu emprego, se a prefeitura municipal poderia nos ajudar, escolas pequenas, isentando dos impostos municipais, para que a gente continue podendo dar desconto aos pais e também bolsa de estudo para aquelas crianças que os pais ficaram sem renda, certo? Então, a gente aí depende do prefeito, ele olhou com muito carinho, ele gostou muito da sugestão e ficou de uma próxima, a gente estava esperando marcar uma próxima visita, ele dá um posicionamento sobre isso, certo? Da reorganização das salas eu acabei de falar e da orientação do uso de máscara, que é muito importante, que vocês ensinem as crianças em casa para que a gente tenha mais facilidade de lidar com essa questão no retorno, ok? Muito obrigada a vocês e até o próximo vídeo. Deus abençoe.